Então, na aula passada, a gente terminou aqui no livro Mesilat Yesharim. A gente falou um pouquinho sobre como funciona o Yetzer Hará. Estava tudo muito fácil nas primeiras aulas. Qual é o caminho do crescimento? O que a gente deve fazer para crescer, para se conectar com o nosso lado espiritual? Estava muito fácil, mas a gente mostrou na aula passada que a Hashem ele quer valorizar a nossa conquista para que a gente possa ser Bal Olam Haba, a gente possa ser dono do nosso Olam Haba, não simplesmente ganhar alguma coisa que viria com uma vergonha, porque não tem o mérito, que você está feliz que você tem o Olam Haba se você não fez nada para ganhar o teu Olam Haba. Então, Hashem, ele dificultou, ele colocou para a gente o Yetzer Hará, que na verdade é também um malach que tem total, ele é totalmente controlado por Hashem, não é uma luta como uma ideia completamente não judaica da luta do bem e do mal. Não existe isso. Deus tem controle sobre tudo e Deus ele dá a força para o Yetzer Hará justamente para fazer com que as nossas conquistas elas realmente tenham mais valor, tenham mais sentido. A gente tem que ter o livre-arbítrio, tem que poder escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Então, eles têm que ser equilibrados, esses dois caminhos, essas duas escolhas. Isso torna realmente um pouco difícil o nosso dia a dia, a ponto do livro Mesilat Yesharim falar que 24 horas por dia a gente está em guerra com o nosso Yetzer Hará. Os testes não são só as coisas fáceis, as coisas difíceis, os sofrimentos, a falta de coisas. Também, quando tudo está bem, a tranquilidade, a fartura, também são testes de como a gente vai reagir. E a gente terminou falando que a alma, normalmente, a alma nesse mundo, ela moece, ela odeia estar aqui nesse mundo, a alma quer fugir, porque ela não é bem cuidada, a gente não alimenta a alma, a gente não cuida dela, a gente está só preocupado com o nosso corpo e muitas vezes esquece de alimentar, de cuidar da nossa alma. Então, o Criador do mundo, ele fez essa alma, não porque a gente veio viver nessa vida, nesse mundo, a alma é uma preparação para a vida verdadeira que vai ter no mundo vindouro. Só um detalhe muito interessante, que se a gente parar para pensar, vamos imaginar dois bebês que estão no ventre da mãe. Um bebê é um bebê que tem mais emuná, ele confia que existe uma vida depois do nascimento. O outro bebê é um bebê meio cético, fala, não, depois que a gente sair por esse túnel escuro, aí acabou tudo, não tem nada do outro lado. E assim eles vão discutindo. E esse bebê, que é um pouco mais sábio, ele fala, olha, certeza que tem alguma coisa do outro lado. Por quê? Porque, olha só, a gente tem mãos e não tem nada para segurar aqui no ventre, a gente tem pés e a gente não anda aqui dentro, a gente tem vários órgãos e partes do corpo que a gente não usa aqui no mundo dentro do útero. Certeza que a gente está se formando, se preparando para uma vida lá fora. A mesma coisa, não tem nenhum uso da nossa alma aqui nesse mundo. A alma está sendo preparada, está sendo alimentada para a nossa vida eterna. Então, assim, a alma normalmente, ela moece, ela odeia, ela tem uma repulsa pelo mundo material, principalmente naquelas pessoas que dedicam 24 horas da vida só para os prazeres do mundo material, não tem nenhum prazer que preencha a alma. Por isso, a doença do século justamente é a depressão. Estamos numa geração que tem de tudo, com fartura, do que você quiser. A gente vai no supermercado, tem 30 tipos de suco, com gostos diferentes, com cor diferente, e 30 refrigerantes. Se a gente pegar 20, 30 anos atrás, a gente não tinha praticamente muitas opções de nada. Hoje a gente vive com fartura de tudo. Você acabou de comprar um celular, 10 minutos depois já sai o modelo novo. A gente está num mundo com muita fartura e as pessoas estão cada vez mais deprimidas, numa idade cada vez mais jovem. Então, a gente vai vendo que tem um vazio existencial e justamente o Mesilat Yesharim explicou
Nada preenche a alma não está procurando prazeres materiais, a alma é um ser sublime que estava conectado diretamente com Hashem, então coisas do mundo material não podem preencher a alma, com uma exceção, que é o que a gente vai trazer aqui, e com certeza isso ajudaria muito. A gente sabe que a depressão não é tão simples, simplesmente falar de vazio existencial, tem muitos tipos de depressão que realmente estão conectados com problemas físicos. Então, né, a gente tem que ser muito cuidadoso para não julgar uma pessoa com depressão que é simplesmente falta de querer viver a vida. Não é verdade, mas, com certeza, quanto mais a pessoa estiver alimentando a alma dela, ela vai estar diminuindo as chances de entrar num estado de depressão, num estado de tristeza, porque essa Neshama, ela vai começar a gostar do mundo material. Olha só o que fala o livro Mesilat Yesharim, Eila briato shel adam lematzavo ba'olam habai. A criação do ser humano não foi para esse mundo, a gente está aqui no corredor, estamos de passagem, a gente foi criado de verdade para chegar lá no Olam Haba. Ve'alken nitna bo neshama zot, foi por isso que Deus colocou dentro da gente essa neshama, que la raui lavod, por ela vale a pena a gente trabalhar, a gente construir. O baio haladam lekabela sahar bimkomo usmano. E através da alma, com a nossa alma, a gente vai poder receber toda a recompensa que vai estar guardado para a gente no lugar certo e no momento certo, lá no mundo vindouro. Shelo ye davar nimas el nishmato ba'olam hazeh. E se você viver de acordo com o propósito correto, quer dizer, você está alimentando sua alma, você está fazendo com que a alma ela vai acumulando a recompensa que ela vai receber no mundo vindouro, então não vai ter nenhuma repulsa da alma estar no mundo material. É o caso de Moshe Rabbeinu, ele chegou num equilíbrio tão grande do corpo e da alma dele, que no momento do falecimento de Moshe Rabbeinu, assim fala o Rav Pinkus, Zecher Tzadik Libraha, a alma de Moshe não queria sair do corpo, ao contrário das outras almas que querem ir embora, do que eu quero fugir desse corpo que me maltratou tanto durante a vida toda. A alma de Moshe não queria ir embora de jeito nenhum. Deus teve que prometer para essa Neshama que ela ia estar do lado dele, lá no Kisei Kavod, no trono celestial, senão a alma não queria sair do corpo. Esse foi o nível de equilíbrio, de harmonia que a alma e o corpo de Moshe Rabbeinu chegaram na vida. Eila aderaba, a alma pode chegar no nível Nehav Nechmad Mimena, de amar o mundo material, pessoas que estão conectadas com espiritualidade, que estão preenchendo a alma. A gente vê no rosto delas a alegria, o brilho da vida, que é essa Neshama que está feliz da vida dentro dela. Fezé Pashut, isso é algo simples. Verine, Ahar Sheyadanu Zé, Navim miad homer a mitzvot asher aleinu veikar avodah asher beyadeinu. Então agora já deu para entender um pouquinho mais a importância das mitzvot. Cada mitzvah é justamente o alimento da nossa neshama. Da mesma forma, ninguém tem dúvida a importância do alimento material para manter o corpo, para a pessoa não morrer de fome, não morrer de sede, não ter um problema com a nutrição dela, faltarem elementos importantes na alimentação dela. Assim também são as mitzvot, o alimento da nossa alma para toda a eternidade. Como a gente já mencionou, aquela brahá que a gente faz todo dia de manhã, Elokai neshama shenatata bi tehorahi, Hashem, a neshama que você me deu, você que formou, você que soprou ela dentro de mim, e você vai tirar ela de mim quando chegar o momento da gente ir embora desse mundo, e você vai devolver ela para a vida eterna. Como que você vai devolver ela? Exatamente da maneira que você tirou ela do mundo, assim você vai devolver para a vida eterna. Olha a importância das mitzvot. A gente só pode, nesse mundo, construir o nosso mundo vindouro, como aquele mashal, o paralelo que tem que estar sempre na nossa cabeça, que é: prepara os mantimentos para a viagem. Na viagem não tem mais o que comprar, não tem mais o que fazer.
prepara os mantimentos para quando você estiver em alto mar, você vai ter o que comer, e também o quanto é precioso a avodá, todo o serviço que a gente tem aqui no mundo material, não vê como alguma coisa pesada, é uma mala de diamantes. Eu não conheço ninguém que reclama de estar carregando uma mala cheia de diamantes, reclamar que está muito pesado. Que hine eilechem aimtsaim ameviim otano ala shleimut amiti. São, na verdade, os meios, não é o objetivo final. O objetivo final é a gente se conectar com Hashem, a gente poder ter o prazer da proximidade com Hashem, mas o único meio, a única maneira de eu chegar na perfeição, de eu me preencher completamente e dessa maneira ter uma conexão eterna com Hashem, é através das mitzvot, asher biladam lo yusaklal, que não tem outra maneira de conseguir. Tem que estar muito claro qual é o propósito, qual o objetivo da gente estar nesse mundo. Significa, se a gente tiver essa consciência, eu vou aproveitar o meu tempo para juntar mitzvot. Eu não vou ficar perdendo meu tempo em vanidades, em besteiras, em coisas que não acrescentam nada. É óbvio que não somos robôs, não estamos cobrando das pessoas que elas não façam mais nada na vida, agora é só mitzvah, 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 e não pode descansar, e não pode ter prazeres. Óbvio que a gente pode, deve ter momentos de descanso, de prazeres, de reenergizar, mas nunca perdendo o foco. Quando você vai ter um prazer, tenha esse prazer com o foco correto, que é te dar o descanso, te dar tranquilidade, te dar alegria para você poder, Bezrat Hashem, fazer sempre o teu trabalho da melhor maneira possível. Ve'olam yadua ki eina tachlit magia eila mikoach kibutz kol haemtzaim asher nimtzeu ve'asher shimshu leagio. Mas é óbvio que o objetivo só vai ser atingido juntando, não adianta fazer uma única mitzvah, a gente tem que usar todos os meios que tem à nossa disposição para chegar na perfeição. O que ficou a haemtzaim veshimusham ken yeh atachlit anolad mehem, e de acordo com a força que a gente vai fazer as mitzvot, de acordo com a quantidade de mitzvot que a gente vai cumprir, assim vai ser o que vai se derivar disso, a consequência positiva vai ser de acordo com o esforço. Vekola peresh efresh katam sheimtza baemtzaim tibachen toldato beberur vadai beagias manatachlit anolad mikibutz kulam. Olha que incrível. Qualquer mitzvah, a menos que eu fizer, isso vai fazer uma diferença absurda quando a gente chegar no Olam Habá. Uma única mitzvah pode mudar completamente o que vai ser todo o nosso Olam Habá. Porque cada mitzvah é estar um pouquinho mais perto de Hashem. O que significa estar um pouquinho mais perto de Hashem? Vamos trazer um paralelo bem grosseiro, até desculpa pelo exemplo, mas uma pessoa que o sonho da vida dele é ir no show daquele cantor que é o sonho da vida, estar perto, escutar aquele cantor. Óbvio que essa pessoa ele vai ter que pagar para isso, tem preço nos ingressos, e obviamente, quanto mais perto do cantor do seu coração, mais você vai ter que pagar, é óbvio. Tem o pessoal que fica lá longe, que tem que ver um show de binóculo, tem o pessoal que está mais pertinho, tem aqueles camarotes VIP, que você está do lado, tem até aquele pessoal que é convidado para subir no palco. Imagina, o sonho da vida, poder ser chamado, subir lá no palco, aquele cantor que você acompanha, todas as músicas, toda a turnê. Óbvio que o quanto vai fazer diferença na tua vida está um pouquinho mais perto. De novo, desculpa da comparação, mas só para a gente trazer por uma coisa palpável, imagina o que é estar um pouquinho mais perto de Hashem, que é a fonte de todo prazer, de toda luz, ou um pouquinho mais longe, que seja um passo mais perto de Hashem, ou um passo mais longe, quando chegar o momento lá em cima, que Hashem ele vai abrir lá os relatórios de mitzvot que a gente fez, Deus nos livre de transgressões, para definir qual vai ser o nosso lugar no Olam Habá. Cada um vai ter
o seu lugar. A gente sempre fala, no começo aqui do livro Mesilat Yesharim, a gente falou qual é o seu objetivo, Beolamó, no seu mundo, cada um vai ter o seu mundo e, de acordo com o nível que cada pessoa chegou, ele vai ter o seu lugar no mundo espiritual, e assim a gente fala de uma pessoa que já partiu desse mundo, que ele foi Lebeit Olamó, para o seu mundo, quer dizer, o mundo que ele construiu através dos atos aqui. Cada mitzvah a mais vai fazer uma grande diferença. Cada mitzvah a menos, Deus me livre, vai fazer uma grande falta. Por isso, tem que ter isso na cabeça todos os momentos para a gente aproveitar os momentos da vida, aproveitar para mais uma bondade, mais uma mitzvah, um pouquinho mais de Torá. Te sobrou 10 minutos, abre um livro, em vez de abrir o Facebook, em vez de abrir o Instagram, abre um livro de Torá, vai escutar uma aula, vai ligar para alguém que está doente, alguém que está precisando de um consolo, alguém que precisa de um incentivo. Bezrat Hashem, a gente pode fazer tanto, mesmo com pouco tempo. Eu acho que eu já contei essa história, mas é uma história que vale a pena a gente sempre relembrar. O Rav Pam, Zeher Tzadik Livrachá, era um grande Rav nos Estados Unidos. Ele já estava muito velhinho e já estava sem muitas forças realmente para sair muito de casa. Ele mal e mal conseguia ir para o Beit HaKnesset. E o Rav Pam, certa vez, ele escutou que uma das pessoas, um dos frequentadores da sinagoga dele, já era um senhor também, de idade bem avançada. Ele estava muito velhinho, ele estava lá no hospital, e o Rav Pam, ele não tinha condições nenhuma de ir até o hospital, cumprir a mitzvah de Bikur Holim, de visitar os doentes. Então, o Rav Pam, ele ficou pensando como que eu posso, de alguma maneira, dar alguma força para esse homem, dar alguma mensagem positiva. Ele decidiu escrever um cartão de Refuah Shleimah. Então, ele pegou uma folha, ele escreveu Refuah Shleimah, Brachot, escreveu uma carta muito carinhosa, com muitas Brachot, e mandou com algum frequentador da sinagoga que estava indo lá visitar aquele senhor. Uau! Quando aquele senhor recebeu a carta assinada, escrita de próprio punho e assinada pelo Rav Pam, uau! Ele ficou incrível. Ele guardava a carta embaixo do travesseiro dele. Todo mundo que entrava, ele fazia questão de mostrar: olha, eu recebi uma carta do Rav Pam para mim, no meu nome, ele que escreveu, e mostrou para os médicos, para as enfermeiras, e todo mundo que veio visitar. Ele dormia com aquela carta embaixo do travesseiro dele. Infelizmente, depois de 2, 3 semanas, ele acabou falecendo e estava tendo a Shivá. E um dos frequentadores da sinagoga foi lá na Shivá e ele vê 2 filhos desse senhor brigando. O que eles estavam brigando? Quem vai ficar com a carta do Rav Pam? Não, para mim, é uma lembrança do Abba que eu não quero nunca mais esquecer. Não, para mim. E aí esse frequentador perguntou: que carta é essa? O que vocês estão brigando? Falou: não, o Rav Pam escreveu para o nosso pai uma carta, mudou a vida dele, ele dormia com essa carta, ele mostrava para todo mundo, vinha um sorriso, uma luz no rosto dele toda vez que ele olhava para essa carta. A gente quer essa carta, eu quero, ele também quer. A gente está discutindo com quem vai ficar essa carta. Esse frequentador, ele foi lá na casa do Rav Pam. A hora que ele contou isso, o Rav Pam começou a chorar, de escorrer lágrimas. E o frequentador falou: Rav, eu falei alguma coisa errada, desculpa. Ele falou: não, você não fez nada de errado, obrigado. Estou muito feliz de saber que essa carta fez a diferença nos instantes finais da vida daquele senhor. Mas por que eu estou chorando? Você sabe quanto tempo me levou para escrever essa carta? Me levou 5 minutos. 5 minutos eu escrevi essa carta. E olha como mudou a vida de uma família inteira. Uma carta que me levou 5 minutos. Quantos 5 minutos eu perdi na minha vida? Quanta vida eu podia ter dado para as pessoas com 5 minutos, um telefonema, uma carta, um WhatsApp, um abraço em alguém que está precisando? Quantos 5 minutos a gente joga no lixo? Se a gente tiver essa claridade, cada mitzvah que eu tiver a mais, o meu Olam Habá já é completamente diferente. Eu estou um passo mais perto de Hashem.
Deus me livre, perdi uma oportunidade de uma mitzvah, porque não aproveitei, usei para vanidades, para besteiras, um passo para trás em relação a estar perto de Hashem. Isso não tem como medir a diferença que vai fazer cada mitzvah, cada palavra de Torá, cada hesed, bondade que a gente fez com os outros, não tem como medir a diferença de uma mitzvah a mais que a gente faz. Meato vadai u sheadikduk sheyedukdak al inyan hamitzvot ve'avodah mukhrach sheyeh betachlit adikduk kasher yedakdeku shoklei azahav ve'apninim lerov vikaram. Agora a gente, com tudo isso, se a gente realmente parar para refletir, a forma que eu vou cumprir Torá e mitzvot é da mesma maneira que aquele que está pesando ouro ou está pesando pedras preciosas. 1 grama de ouro já faz diferença. Um pouquinho mais de uma pedra preciosa já muda completamente o valor dela. Assim tem que ser com as mitzvot, tem que ser como o ouro, como as pedras preciosas, de tão valioso que é. O ouro custa tão caro que cada grama muda tudo. 1 grama a mais já é muito dinheiro. A mesma coisa com as mitzvot. Uma mitzvah a mais, um detalhe de uma mitzvah a mais, uma kavaná, a intenção mais completa de uma mitzvah, que diferença que isso vai fazer em toda a nossa eternidade. Que toldatam noledet beshleimut amiti vayakar amitzri, porque o resultado disso vai ser a perfeição verdadeira e a preciosidade eterna. She'en yakar lemala mimeno, não existe nada tão precioso quanto o que a gente vai construir no nosso Olam Haba. Nimtzei no lemedim, então a gente aprende disso que ikar metziut adam ba'olam hazeh urak lekayem mitzvot velavod velamod banisayon. Qual é então o nosso propósito aqui nessa vida? O que a gente veio fazer? O que é a realidade da vida que a gente está diante de nós agora? É cumprir as mitzvot, a gente fazer o nosso serviço para Hashem, a nossa tefilá, o hesed, ajudar o próximo, ser uma pessoa cada vez melhor, canalizar tudo que a gente tem para ajudar os outros em prol de toda a humanidade, velamod banisayon, conseguir passar nos testes que aparecem na vida, ve'anaot haolam ein raui sheyeh lo eila leezer ulesiua bilvad. Preste atenção nessa frase. Todo prazer do mundo material, ele só deve ser usado como uma ajuda, como um incentivo para a gente ter força, para a gente ter tranquilidade, para fazer o que a gente veio fazer, lesheyelo nachatruach veishuvdat, para que você tenha tranquilidade, para que você tenha a cabeça no lugar, que você consiga ter um pouquinho de descanso para poder tomar. Quando a gente está também num nível de estresse muito grande, está tudo muito pesado, a gente não consegue tomar decisões corretas. Para isso, usa os prazeres do mundo material para canalizar as coisas, para ter um pouco desse prazer, para te dar tranquilidade, para te dar um pouco desse descanso na tua cabeça, leman yuhal lefanot libo elavodá, para poder liberar o teu coração para fazer a vodá, que é o nosso trabalho verdadeiro. Nunca confundir o que a gente veio fazer aqui, se a gente veio aqui simplesmente por causa dos prazeres do mundo material, carpe diem, curtam a vida, como diziam os gregos, e muita gente vive a vida de acordo com o conceito grego, de curtir, aproveitar o nosso dia só com prazeres, não importa, viva como se não existisse amanhã. O judaísmo fala o contrário. Viva pensando no amanhã, tenha prazeres. O judaísmo não é contra ter prazer, não é para a gente ir para o mosteiro, dormir numa cama de prego e fazer voto de castidade, fazer voto de silêncio. Ao contrário, a Torá deu para a gente os prazeres, mas usa o prazer para te energizar, para te fazer crescer, para te dar força,
para te dar energia e não para te consumir o teu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso. Então, a gente tem aqui uma vodá, a mutelet aleino, a gente tem um trabalho, cada um de nós tem o seu trabalho aqui no mundo, ve'amnam raui lo shetie kol pniato rak leboreit barach, mas o correto, o ideal é que a gente esteja voltado sempre em direção a Hashem, ve'shelo yelo shum tachlit acher bechol maseh sheyaseh, e que ele não tenha nenhum outro objetivo na vida, o propósito tem que ser muito claro. A gente tem que saber o que é o Icar, o que é o Tafel, o que é o principal e o que é secundário. Não pode ter nenhum outro objetivo na nossa vida. É interessante, vamos de novo trazer no mundo material. A gente tem no jogo de futebol, qual é o objetivo? A própria palavra goal em inglês significa objetivo, propósito. O time, uau, fizeram passes maravilhosos, eles tiveram domínio 90% do tempo, eles tiveram domínio de bola, mas eles perderam o jogo 1-0 para outro time. Não adianta nada, tem que saber o objetivo, não adianta tocar bonito a bola, deu show, ganharam 15 escanteios e fizeram não sei o quê, e a torcida cantou bonito, e daí você não fez o gol é o mais importante. O pessoal brinca, mas fala, joga feio, mas faz gol, não adianta jogar muito bonito e não conseguir fazer gol, óbvio, tem que jogar honesto, jogar feio, não estamos falando de jogar desonesto, mas não esquece do objetivo verdadeiro. Só tem um objetivo no futebol, fazer o gol para ganhar o jogo. Jogar bonito, melhor ainda, se dá para fazer o gol, ainda jogando bonito, com entrosamento no time, com treinamento, jogadas ensaiadas, uau, cola cavodo, melhor ainda, fica mais bonito ainda para os olhos, mas não esquece o objetivo. O objetivo é fazer gol. A vida também tem o nosso gol, que a gente tem que saber, é a conexão com Hashem. Então, não deixa que mais nada na sua vida seja o objetivo. Im katon veim gadol, eila leitkarev eilav itbarach. Mesmo coisas pequenas ou grandes, o único objetivo é a gente se conectar com Hashem, velishbor kol hamechitzot hamafsikot beino leben kono. E a gente deve ir retirando, através disso, através das mitzvot, através da purificação, retirando todas as divisórias que tem entre nós e o Criador do mundo. Nós somos criados já com certas deficiências, com certos problemas nos traços de caráter, todo mundo. Isso é parte do propósito da nossa vinda para o mundo, o conserto dos nossos traços de caráter, da mesma maneira que um bebê com 8 dias de vida, ele já faz um conserto no seu corpo, o Brit Milá, também isso é um exemplo para a gente. Viemos aqui para trabalhar, viemos aqui para consertar, e a gente deve, a vida inteira, estar tirando essas divisórias. Cada defeito, cada transgressão é uma divisória entre a gente e Hashem. Cada mitzvah, cada bom ato, cada conserto, eu estou tirando uma divisória que separa entre eu e Hashem. Está escrito que Moshe Rabbeinu, a única coisa que separava entre ele e Hashem era um véu muito fino, que isso não dá para tirar. Não tem como a pessoa ver Deus no mundo e viver. Existe um limite, que é o mínimo que tem que ter. Esse véu é o que tinha entre Moshe e o Criador do mundo. Ele pediu, Deus, me deixa te ver. Hashem falou, olha, eu vou deixar você ver minhas costas, a minha face, o ser humano não pode ver e viver. Ninguém pode ver minha face aqui nesse mundo. Esse mundo não pode ter uma revelação completa. Moshe chegou no nível máximo que um ser humano pode chegar, de tirar as mechitzot, tirar essas divisórias entre nós e o Criador do mundo. É por isso que está escrito, quando ele desceu do Har Sinai, que o rosto dele brilhava. Por que o rosto dele brilhava? A pele dele, o corpo dele, virou uma matéria tão fina que o brilho da alma dava para ver do lado de fora. Esse brilho no rosto de Moshe Rabbeinu era o brilho da alma, que o corpo ele era tão pouco material que sobrou de Moshe Rabbeinu,
que ele já não está mais opaco, ele já não impede mais que a luz da Neshama brilhe do lado de fora. Esse é o propósito, essa é a meta que a gente tem na vida. Ren reina kol inyanei achomriut veatluim bahem. Então, não se deixa enganar. A ilusão do mundo material não é para isso que a gente veio, para os prazeres materiais, para a ocupação material, para as aquisições materiais. Tudo isso é uma ilusão de ótica. A prova é que a gente não vai levar nada disso. Ninguém leva absolutamente nada aqui do mundo material. Achei masher hacharav itbarach mamash que barzel achar even ashoevet, até que a pessoa vai tirando todo esse materialismo, essa escravidão do mundo material, e ele vai sendo atraído para Hashem como um magneto, como um ímã, ele atrai o outro ímã. Então, incrível. A natureza do ser humano é se conectar com Hashem, porque Deus soprou dentro do ser humano uma alma que é parte dele. Se Deus soprou, é como se parte de Hashem que viajou, obviamente, dentro do que é possível, uma parte de Hashem está dentro da gente, mas a conexão da nossa Neshama com Hashem é natural, como a atração do ímã, é uma coisa natural, só não atrapalha. Tinha um Rav que sempre falava para mim, Hashem, ele quer o melhor, Hashem, ele criou o mundo só para fazer bondade, a única coisa que ele pediu para a gente é não atrapalhe. O mundo tem a tendência natural de dar certo, a nossa vida tem uma tendência natural de dar certo, só não atrapalhe. Não deixa o mundo material atrapalhar e não permitir essa conexão natural da nossa alma com o Criador do mundo. Vekol ma sheyuchal lachshov sheu emtsai lekurva zot irdof acharav veyochezbo velo yarpeo. E tudo que você sabe que vai te ajudar nessa conexão, corre atrás disso. É Torá, são mitzvot, são atos de bondade, trabalhar no Gmar, ajudar pessoas, escutar shiurim, tudo que você sabe que é isso que vai te conectar com Hashem, corre atrás e não larga por nada desse mundo, por nenhum dinheiro, por nenhum prazer, não abre mão das coisas verdadeiras. Vekol ma sheyuchal lachshov sheu meniat lazeh, e tudo que você sentir que é um afastador, algo que te impede de chegar na conexão verdadeira, ivrach mimeno kivroach minaesh, foge disso como alguém que foge do fogo. Tudo que a gente sabe que vicia. Uma vez contei uma história de um Rosh Hashivá, um dos maiores rabanim da geração. A pessoa que contou a história não conta quem era o rabino, só conta que ele estava num Brit Milá de alguém lá do Kollel, do centro de estudos que ele estudava lá em Israel, e de repente ele olha para o lado, o Gadol Ador está sentado do lado dele, não tinha nem percebido que um dos maiores rabinos da geração estava sentado do lado dele. Ele não sabia o que fazer para agradar o rabino, ele correu lá e pegou um refrigerante para ele, estava calor, ele viu que o rabino estava suado, ele colocou um refrigerante gelado na frente do rabino, o rabino agradeceu e falou, não, obrigado. E vai ver que ele quer diet, né? Vai ver que ele não quer tomar porque engorda muito. Ele correu e pegou um diet e serviu para o rabino. O rabino de novo falou, não, obrigado, não quero. Então agora já não é mais por saúde, ele não quer nem o diet. Então ele não entendeu. Ele sabe que por kashrut também era uma ashgachá, era uma supervisão rabínica muito boa, que todo mundo lá em Israel se apoia. Ele não está entendendo por que o rabino não quer tomar. O rabino deve ter percebido, também não queria ofender o rapaz. Ele falou, olha, eu te agradeço, mas eu prefiro não beber algo que eu sei que a maioria das pessoas que bebe fica viciado e não consegue parar. Não sei que bebida que é também, não vamos fazer propagandas de refrigerante, mas ele percebeu que isso vicia as pessoas, eu não quero nem experimentar. Então, a gente sabe todas as coisas que viciam, a gente deve fugir disso, tem que tomar cuidado hoje em dia com internet, com celular, querendo ou não, vicia, da mesma forma que tem comidas que viciam, tem drogas que viciam, tem ocupações do mundo material que viciam,
e afastam a gente de Hashem, foge disso, que nem a gente foge do fogo. Kenyan Shenemar, como está escrito, Davka Nafshi Aharecha Bi Tomha Yemineha. Então, que possa se conectar, possa se unir a minha alma com você e que a sua mão direita me sustente. Quer dizer, é isso que a gente tem que querer para a nossa vida, a conexão espiritual. Keivan shebiatola olam, einu eila letachlit zeh, e pelo fato que a vinda para o mundo material é para isso que a gente veio aqui para o mundo material, dehainu leasig et hakurva zot bemalto nafsho mikol moneia, conseguir a conexão verdadeira com Hashem, fugindo de todas as coisas que nos impedem, que nos afastam de Hashem, uma mafsideia, e tudo que faz a gente perder a nossa conexão espiritual eterna. Estamos falando de eternidade. Esse é o preço do jogo. A gente tem que estar com isso na cabeça. Quando alguém está jogando futebol e é um joguinho, é um treino, ou é um joguinho que não vale nada, uma Copa que não vale nada, a pessoa não vai se esforçar, a pessoa não vai entrar em dividida, não vai jogar com garra, não está valendo nada. Mas quando é a final da Copa do Mundo, a pessoa vai dar o melhor de si, ele vai dividir cada bola, ele vai fazer tudo o que ele puder para ganhar o jogo. Vamos lembrar, esse jogo que a gente está agora vale a eternidade. Para toda a eternidade, a gente vai ter benefícios, Bezrat Hashem, de estar conseguindo fazer as coisas da maneira correta. Cada mitzvah mais, cada chesed, cada bom ato que a gente faz na vida está criando um pouquinho mais de proximidade com Hashem para toda a eternidade. Veine achar sheyadanu veitbarer etzleinu amitat aklal hazeh. Então, agora que está claro para a gente começou o livro falando que o Yesod da Hassidut, Veshoresh Avodat Mimah, qual é a raiz, qual é a fundação da gente chegar num serviço perfeito para Hashem, Sheitbarer Veitamet Etzel Adam Mahuvato Beolamó, que se esclareça, que se internalize qual é a obrigação no mundo. Já está claro. Esse primeiro capítulo esclareceu para a gente o que eu vim fazer aqui, quais são as regras do jogo, qual é o objetivo do jogo, o que me impede de chegar no objetivo. Primeiro tem que ser essa claridade. Ah, Rabino, mas ainda não mudou nada na minha vida. Calma, agora, com essa claridade, precisa começar os trabalhos verdadeiros para a gente conseguir conquistar. A gente entendeu as regras, agora a gente precisa começar a subir o primeiro degrau. Yesh lanu lachkor al pratea lefi madregoisechem mitchilata davar viatzofot. Tem que entender cada um dos degraus de crescimento espiritual, como que funciona esse nível de crescimento, como que eu posso fazer para chegar nesse nível, para dominar esse nível, para fugir de tudo que me impede de chegar nesse nível. Como Shesidram Rabbi Pinchas Ben Yair, Bemamar Shelo, Sheveinu Kvar Beakdamateinu, como aquela escada espiritual que foi trazida pelo Rabbi Pinchas Ben Yair na introdução que a gente falou, e ele volta aqui, quais são os degraus. E, obviamente, a gente não vai entrar em todos esses, a gente não vai ler esse livro inteiro. A ideia é pegar as partes iniciais desse livro, que são os primeiros passos, é o que está na nossa mão. Ele fala de Zeirut, cuidado para não fazer averot, Zrizut, agilidade para a gente fazer o máximo de mitzvot possível, Nekiut, tudo que a gente fizer na vida, fazer com pureza, com limpeza dos atos, mesmo bons atos, tentar tirar o lado da arrogância que a gente tem, tentar tirar qualquer outro suborno que a gente tenha, coisas secundárias que a gente vai ganhar com as mitzvot. Depois vem a prishut. Prishut é a gente ter autocontrole, a gente não viver atrás do mundo material só para ter mais prazer e mais ganho no mundo material, e com comidas, e com dinheiro, e com aquisições,
e tem que ter a roupa, e tem que ter sapatos, e tem que ter essa comida, e da mais cara, e da mais gostosa. Calma, tenha prazer, mas com autocontrole, com tranquilidade, usa de maneira que você pode crescer. Então, vamos entrar aqui, talvez é um dos capítulos mais importantes para a gente. Eu acho que não vale muito a pena passar talvez do segundo, no máximo terceiro nível aqui do que o Rav Pinhas Ben Yair falou, que é o que está na nossa mão. Evitar fazer transgressões, a agilidade para fazer o máximo de mitzvot que a gente puder e nekiut, tentar fazer tudo com as intenções corretas, sem segundas intenções, sem querer ganhos que não são o propósito que Hashem deu para a gente as mitzvot. Isso se a gente conseguir isso, alevai, Bezrat Hashem, como a gente já vai estar muito mais perto de Hashem. Que nem uma frase que eu mandei, eu encontrei ontem, eu mandei, a frase se você hoje já quer ser melhor do que você era ontem, você já é melhor. Só essa vontade de crescer, vontade de ser melhor, vontade de se conectar, já te transformou automaticamente em alguém melhor. O mundo não é feito só de vontade, ninguém vira campeão do mundo só tendo vontade, também precisa trabalhar, e essa é a ideia que a gente vai começar hoje, e Bezrat Hashem, nas semanas seguintes, a gente vai dar continuidade. Vamos começar a falar um pouquinho da Zeirut, o cuidado para não fazer averot. Está relacionado com as mitzvot, lota-se, as mitzvot negativas da Torá. Não roubar, não matar, não fazer, não enganar o outro, todas as coisas negativas da Torá. E depois, o segundo capítulo, que vai falar da Zrizut, da agilidade, está relacionado com as mitzvot as mitzvot positivas da Torá, colocar tefilim, acender as velas de Shabbat, lekadesh o Shabbat, e todas as mitzvot positivas da Torá. Então, só para a gente já começar hoje, vamos ver um pouquinho a midá de Zeirut, cuidado para não fazer averot. Inyan Zeirut, Usheye Adam Nizhar Bemasav Ubeinanav. A gente deve ter cuidado com todos os nossos atos, como a gente sempre fala, mas é fácil falar, difícil a gente colocar na prática. Antes de fazer cada ato, a nossa vida tem que ser um jogo de xadrez. Pensa qual vai ser a consequência, aonde esse ato vai chegar, o que isso vai causar. A gente evitaria muita dor de cabeça, a gente evitaria transgressões, a gente evitaria muita tristeza que a gente tem na vida. Klomar, mitbonen umefakeach al-masav vedrachav. Aqui é uma das frases mais importantes, eu acho que a essência do livro Mesilat Yesharim é essa frase. A pessoa deve refletir e deve inspecionar todos os seus atos e todos os caminhos da sua vida. Quer dizer, para pensar aonde você está indo na tua vida, aonde teus atos estão te levando, aonde teus caminhos estão te levando. Se a gente parar para refletir, atovim hem imlo, pensa se esse caminho está te levando para uma coisa boa ou se esse caminho está te levando para uma coisa ruim. Deus nos livre, como a gente falou, alguém que está cometendo um ato de adultério. Para onde ele está indo? O que ele vai ganhar com o adultério e o que ele pode perder? Pensa nas consequências. O contrário também, você vai gastar para fazer uma mitzvah. Pensa o que você está gastando e Bezrat Hashem, o que você vai ganhar com isso? Lebilti azov nafsho lesakanat avadon, para que a pessoa não deixe que os caminhos de vida dela levem ela para uma destruição espiritual. Hasbe halila, velo yelech bemealech ergelo, keiver baafelá, não vive a vida porque entrou no piloto automático, no erguer, no costume, como um cego na escuridão. Olha o machal que ele está trazendo aqui. O que quer dizer um cego na escuridão? Não é suficiente o cara ser cego, ele tem que ser um cego no escuro? Qual é a diferença? Se o cara já é cego, por que o Rav Moshe Chaim Luzzatto
está comparando uma pessoa que não para pensar e não para refletir como um cego na escuridão. Se a pessoa ele é cego, mas ele aceita a ajuda dos outros, ele vai andar no caminho correto, porque ele não consegue enxergar, mas ele escuta aqueles que conseguem enxergar. Tem um cego pior ainda, que é o cego que está no escuro, porque ele não consegue enxergar e as pessoas em volta também não conseguem enxergar para ajudar ele. Ele não consegue ser ajudado por ninguém, porque ele é um cego que está na escuridão. Isso é uma coisa lógica. Se você parar para pensar, a tua lógica vai te mostrar que isso é fundamental na vida. Que אחרי שיש לאדם דעה והשכל והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, porque se a pessoa ela tem um mínimo de intelecto, não estamos falando de um louco ou de uma criança. Por que uma criança você precisa colocar rede na janela de casa e para um adulto você não precisa? O adulto, ele sabe que se ele cair, ele morre. A criança ainda não tem esse sehel, esse intelecto, esse entendimento das coisas. Então, a partir do momento que você entendeu que tem atitudes que se você cair aqui, você morre, você perde não só a vida nesse mundo, você perde a tua vida eterna, é óbvio que você vai querer fugir da destruição da tua alma. Como que a pessoa vai desviar os olhos da salvação dele, se ele tem como se salvar? Como que ele vai fingir que não está vendo? Aquela pessoa que vê o tubarão chegando, ele fecha os olhos para não ver o tubarão vai engolir ele. Começa a nadar, sai, faz alguma coisa, toma uma atitude, porque se você ficar parado, de olho fechado, você vai ser engolido. Não tem degradação intelectual maior do que alguém que pode sair de um caminho de destruição espiritual e ele fica sentado, ele vai nesse caminho porque ele sempre andou nesse caminho, ele sempre viveu dessa maneira e ele vai continuar vivendo dessa maneira. Quantos alunos tem? Óbvio, na minha vida, Baruch Hashem, já quase 20 anos que eu dou aula para pessoas que estão afastadas da Torá. Tiveram pessoas que decidiram mudar a vida. Baruch Hashem, hoje em dia, estão casadas, montando suas famílias. Baruch Hashem, estão num caminho de Torá, de mitzvot. A gente vê a harmonia da vida da pessoa, a gente vê as escolhas, Baruch Hashem, boas que a pessoa fez, e tem aqueles que viram a verdade, viram o que é bom para eles, o que é ruim, e escolheram andar no caminho errado. A gente vai acompanhando a vida, para onde a pessoa está indo, é uma pena, não tem nível maior de estupidez, de degradação intelectual de uma pessoa que já viu que ela tem um caminho na vida, mas ela prefere ficar como um cego na escuridão, ela não escuta aqueles que querem ajudar. Uma pessoa que vive dessa maneira, intelectualmente falando, ela é pior que os animais. Um animal, a natureza dele, um animal, tem uma gazela, ela vê o leão chegando perto, ela não fica, ai, o leão, ai, o que eu faço? Será que eu corro? A natureza dela, ela já sai correndo. Antes de pensar, as pernas dela já estão correndo. A natureza dela é fugir dos perigos. Eles vão fugir, eles vão se proteger de qualquer coisa que pareça um causador de danos para eles, qualquer perigo que ofereça, eles já vão fugir. Mas aquele que vive a vida dele sem refletir, será que eu estou no caminho correto? Será aonde meus atos estão me levando? Quem eu vou ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Quem eu vou ser no Lamabá? Alguém que vive uma vida sem refletir. Se os caminhos da vida deles são bons,
ou são ruins. Por quê? Porque todo mundo acha, sem parar para pensar, sem se aconselhar, todo mundo acha que está no caminho correto. Mas, parando para pensar, parando para refletir, olhando em volta, Deus ele deu para a gente uma paraxá chamada Re'ê. Veja, o que fala essa paraxá? Veja, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a brachá e a klalá. Por que a paraxá não está escrito saiba? Saiba intelectualmente, não. Veja, olha para o mundo. Quem escolheu esse caminho, quem escolheu esse caminho? Aonde vai cada um dos dois caminhos? Para refletir, para pensar. Ah, não, mas comigo vai ser diferente, que nem aquele cara que ele já viu todas as pesquisas, quem fuma vai ter problema, vai ter, Deus nos livre, todas as doenças que pode causar no pulmão, pode causar também nas pessoas em volta, que são fumantes passivos também, e o cara continua. Por que o cara continua? Ele não para refletir. É só com os outros que acontece. Não, o cara bebe e dirige. Comigo não vai acontecer nada. Olha as estatísticas. É óbvio, pode ser que Baruch Hashem, até hoje um anjo te salvou, mas não bebe e dirige. Estatísticas existem. Então, acontece muito mais acidente com quem está embriagado do que quem não está, mas a pessoa, ele às vezes continua que sumá aoleh halsfata nahar, como um cego que está andando na borda lá do rio. Asher sakanato vadai atzumá, o perigo é gigantesco. Verato krovam yatzalato, e o mal está muito mais perto de acontecer do que uma coisa boa. É muito mais fácil ele dar um tropeço e cair no rio do que ele conseguir fazer o caminho inteiro sem tropeçar. Que ulam hisaron ashmirá mipnei aivaron ativi ou mipnei aivaron aretzoni dehainu stimat ainaim bebchirá vechefetz errado. Olha que incrível, da onde sai o famoso ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Ele fala que não tem diferença alguém que é cego por natureza e alguém que é cego por escolha. Dá no mesmo a pessoa que não quer enxergar. Não adianta, pode vir todo mundo e falar, e pode ter consequências, e pode mostrar, e as pesquisas, e não sei o quê. A pessoa, ele se faz de cego, não tem diferença se a pessoa é realmente cega ou a pessoa que se faz de cega. O pior cego de todos é o que não quer ver, porque ele é um cego na escuridão. Aquele que não consegue ver, porque é cego fisicamente falando, ele pede ajuda para os outros. Aquele que é cego por escolha, ele é um cego bafeilá. Ele está andando na escuridão, ele não consegue enxergar e ele também não vai ter ajuda de ninguém em volta dele. Que Bezrat Hashem, a gente possa sempre fazer Heshbon Nefesh. Na aula que vem, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a reflexão, como a gente pode fazer esse processo de reflexão, de introspecção e, Bezrat Hashem, de aconselhamento com pessoas de fora. Não seja um cego na escuridão, pede ajuda, pede aconselhamento, pede para as pessoas que podem te mostrar o caminho correto e, Bezrat Hashem, dessa maneira a gente vai conseguir estar sempre andando no caminho correto. Shabbat Shalom.